Este é mais um podcast do Aprender a Vida Inteira. E sempre nós vamos ter momentos com muitos convidados e alguns momentos com alguma reflexão aqui comigo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse movimento que às vezes a gente precisa fazer para evoluir, para caminhar na própria vida, para estabelecer novos projetos. E eu me lembrei de uma narrativa que eu escrevi já há algum tempo, de uma vivência própria, que eu vou trazer aqui como uma analogia para a gente, tá bom? Então, há mais ou menos uns 8 anos, eu e meu marido, nós alugamos uma casa no interior. A ideia é que a gente pudesse conhecer um pouco como era a vida morando um pouco fora desta cidade grande que é São Paulo. Bem, a gente alugou aquela casa, era uma casa que tinha um teto muito alto, um pé direito muito alto, um vidro. E um belo dia, numa manhã, quando nós acordamos para tomar o café, entrou um beija-flor ali na nossa sala. Gente, esse beija-flor imediatamente subiu e ele ficou desesperado, batendo no vidro da janela. Não havia quem conseguisse fazer com que o beija-flor parasse de repetir aquele movimento insano que ele fazia. Nós ficamos desesperados tentando salvar o beija-flor, mas ele continuava a bater incansavelmente o seu bico. Naqueles momentos de intensa resistência e de muito sofrimento, calculo eu que foram quase 80.000 batidas de asas no tempo que ele ficou e 1.200 batidas no seu pequeno coração. Nós tentamos de tudo, acenamos com panos, tentei colocar um vaso de flor no mais alto que eu consegui para ver se ele se animava. Fizemos barulho, ficamos em silêncio para ver se ele confiava em descer e fazer o próprio caminho e nada. Gente, eu confesso que eu até rezei por aquele beija-flor. Finalmente, quando ele foi ficando muito cansado, muito exaurido, ele começa a fazer um movimento de descida. E ele para na lâmpada, no lustre que tinha na sala. O meu marido pegou a escada maior que ele conseguiu, subiu para pegar aquele beija-flor. Ele pegou o beija-flor e nós fomos logo em seguida, fui tentar dar-lhe água, mas ele fez um movimento de parada e fechou os olhos. Ai, meu Deus, eu pensei, será que ele morreu? Mas o meu marido me explicou, porque a gente também aprende, não é? Com as pessoas que estão muito próximas da gente, e ele me explicou que ele estava fazendo um movimento de recuperação das energias. Ele foi se acalmando, os olhinhos fechados, e eu fui sentindo uma sensação de assombro, de maravilhamento com aquela cor que brilhava. A gente saiu da sala e finalmente ele recuperou as suas forças e conseguiu fazer o voo, dando um destino diferente para o que seria o seu dia. Eu não tenho como não olhar essa situação e imaginar quando uma pessoa procura um analista. Porque no nosso podcast nós estamos falando muito sobre educação, saúde e psicanálise. Às vezes, essa pessoa tem na sua frente o analista que a vê com muitos talentos. E mesmo no seu estado de sofrimento, e mesmo na sua angústia em repetir e repetir as mesmas situações que fazem aquela pessoa sofrer, o analista muitas vezes tenta ajudar por meio de uma escuta, por meio daquelas questões, daqueles sintomas que a pessoa vai trazendo. Ele sabe que é pela fala, que é pela repetição, que muitas vezes esta pessoa vai encontrar em si alguma memória que estava encoberta, mas que era a origem de todo o seu sofrimento, de toda a repetição que volta a acontecer na sua vida.
Nesse momento, quando a pessoa vai e vem, trazendo as suas coisas, mas fazendo movimentos que podem ajudá-la a aliviar os seus sintomas, ela está fazendo um movimento de vida, um movimento que procura fazer com que ela dê um destino diferente a tudo aquilo que a faz sofrer. Portanto, eu convido vocês a refletirem sobre a história do beija-flor. Quantas vezes nós estamos batendo incansavelmente no mesmo vidro transparente, sem sequer nos darmos conta de todas as dificuldades que tem dentro daquele sistema e que podemos simplesmente desacelerar, se recuperar, constituir novas energias e dar um novo destino à própria vida, fazendo ela uma vida mais criativa, mais alegre. Não se trata de dizer que você será feliz para sempre. Nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de dia e de noite, nós estamos falando de calor e de frio. Mas nós estamos convidando você para que faça movimentos de maior alegria, de maior aprendizado, de mais refazimento na sua vida. O nosso podcast está falando sobre aprender, e aprender sobre si também é um bom caminho. E eu gostaria de convidar a todos vocês para que aqueles que têm uma história, que queira compartilhar a sua história aqui conosco, que escreva para o aprender a vida inteira @gmail.com, para que a gente juntos possamos discutir um pouco mais sobre estas questões. Saturnino de la Torre, da Universidade de Barcelona, ele costuma dizer que histórias de vida merecem ser polinizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso contar a minha história, você pode contar a sua, e nós vamos nos dando a conhecer, nós vamos nos aproximando num tempo em que nós estamos muito acostumados a só ver as histórias que estão passando aqui nas nossas redes sociais. Mas por que não a sua? Por que não lembrar também dos seus momentos de superação? As crianças e os jovens estão precisando e muito de bons exemplos, de você sim ter passado por um desafio, mas você fez um movimento que o fez se levantar, o fez crescer e o fez evoluir. Então você pode escrever para a gente e pode trazer aqui a sua história, porque eu tenho certeza que muitas histórias merecem ser compartilhadas. A história, ela pode ser vista de muitos aspectos. A professora Ivani Fazenda costuma dizer: que aspecto você quer investigar para você melhorar? Que aspecto da sua vida você quer contar? E nós podemos fazer uma grande rede, uma grande teia, contando as histórias de vida, além de todos os especialistas que nós estamos trazendo no nosso podcast.